Um outro ponto bastante importante é: teremos uma guerra mundial? Há muito se falando nos noticiários e tudo mais. Eu não acredito nisso. Não é algo que eu acredite. Aí a gente tem que voltar um pouquinho nas questões de conjuntura internacional. Bom, o Irã, ele tem um apoio muito forte da Rússia e da China. E ele tem uma certa influência ali na sua região do Oriente Médio. Mas tem que se lembrar que o Irã, ele não é árabe. Isso é uma discussão de antes de Cristo. Olha, ele é persa. Inclusive, embora muçulmano, o Irã sempre se declarou persa. E existe muito conflito ali naquela região entre o mundo árabe e o mundo persa. Joia? Então, embora ele tenha uma vinculação, até por questões ideológicas, com a Síria, do Bashar al-Assad, com o Omã, e tem alguns países ali do Oriente Médio que apoiam por questões ideológicas contra os Estados Unidos, a gente não pode esquecer essa questão histórica que é muito antes, inclusive, de Cristo, que é o conflito que existe entre aqueles povos daquela região, que é muito antes de Maomé, muito antes de Jesus, muito antes dessa questão religiosa, que é a questão persa. Então, o Irã tem uma certa influência dentro do Oriente Médio, mas não tem uma grande influência dentro do mundo árabe, porque tem questões ideológicas muito diversas. Então, eu não acredito numa guerra mundial, porque para se ter uma guerra mundial, nós teríamos que ter uma junção de diversos países. Foi um ato bastante, no meu entender, infeliz dos Estados Unidos, mas justificável, porque eles estão alegando combate ao terrorismo ao seu território. Se isso vai gerar mais terrorismo, não sei dizer, é provável. Já se começam diversos ataques e diversas tentativas de ataques feitas pelo Irã. Mas a gente sempre torce para que as coisas se esfriem e que haja uma intervenção, especialmente da União Europeia nesse momento, para minimizar. É necessário também que uma atitude mais adequada, no meu entender, do presidente Donald Trump, porque acaba acendendo um rastilho de pólvora que pode incendiar aquela região. Então, e que pode gerar impactos bastante ruins para todos nós. Mas eu não acredito numa guerra mundial. Um outro ponto importante é como o Brasil deve se comportar nesse cenário internacional. Bom, e aí nós remetemos a um problema que nós estamos passando. Honestamente, o nosso ministro das Relações Exteriores, ele deixa muito a desejar. Ele não tem uma experiência internacional razoável e tem tomado atitudes das quais eu internacionalmente não concordo. Começou com uma das tentativas que eu acho muito arriscada, que foi aquela transferência da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, no primeiro momento, que acabou não se realizando. Por uma questão óbvia, senhores. Foi um erro estratégico. Veja, eu sou totalmente a favor de mantermos relações com Israel. Israel é um estado importante no cenário global, é importante a gente manter essas relações e o governo anterior fez diversas atitudes das quais eu concordo que foram inadequadas com Israel. Como também temos que manter uma relação muito forte com os Estados Unidos. Mas não podemos esquecer de uma coisa muito importante. O Brasil é o único país do mundo que mantém relações internacionais diplomáticas com todos os membros das Nações Unidas. Isso é muito relevante. Então, e por quê? Graças ao brilhantismo da nossa diplomacia, graças ao brilhantismo das pessoas que estão no Itamaraty. E atitudes como esta,
que causam uma repercussão muito negativa dentro do cenário, porque embora nós precisamos manter relações, e eu acho que nós tínhamos que resgatar uma relação importante com Israel, nós também temos que manter uma relação importante com o mundo árabe e com o mundo persa, né? O Irã é um parceiro comercial importante. Temos sofrido, graças aos embargos americanos, e que no meu entender tem prejudicado o Brasil e beneficiado os Estados Unidos, então a gente tem que se atentar a isso. E uma coisa que eu gosto muito do William Vac, ele fala uma coisa muito importante: o nosso governo atual, ele tem que entender que país não tem amigo, país tem interesses. Os Estados Unidos, eles não fazem relações com o Brasil porque nós somos amigos dos Estados Unidos. Eles fazem por interesse. E nós temos que atuar desse jeito. Então, no meu entender, como que nós temos que nos comportar? Como nós sempre nos comportamos internacionalmente, sem polarização. Nós temos que nos comportar diplomaticamente, condenando aquilo que merece ser condenado, com parcimônia, com adequação, mas também apoiando aquilo que tem que ser apoiado com parcimônia, com educação. E como a minha avó sempre disse, não se meta em briga de cachorro grande, porque aí você vai sair mais machucado que os outros. Então, essa é uma estratégia que eu acho bastante importante.